Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Ser, esse espaço do Alegre Ser para aprofundar temas do dia a dia, a partir da metodologia Juan de la Luz em busca de ganho de consciência. E hoje vamos conversar sobre algo muito especial, sobre como as pessoas relatam quando iniciam um processo mais profundo de autoconhecimento, a alteração do estado de percepção. Uma pergunta simples, mas carregada de muita profundidade, que todo mundo se faz sobre isso. Por que é que eu estou sentindo mais? Pois é, muito comum ouvir as pessoas dizendo coisas do tipo: eu estou percebendo mais as pessoas, ou eu estou percebendo mais os ambientes, né? Ou estou captando emoções com mais intensidade, minha intuição parece que está mais presente. Mas o que realmente acontece? E para comentar essa nova percepção, hoje temos como convidada especial a Gabriela Belardi, que entrou no processo Van de la Luz já há alguns anos, há mais de 3 anos, né, Gabi? E vai contar para a gente a sua experiência e como vem despertando o seu sentir nessa caminhada. Obrigada, meninas. Que delícia estar aqui com a Clauzinha também. Léo, E, Que linda, Cléo. é, Bem-vindas. Obrigada por você estar obrigada. aqui com a gente, Gabi, e obrigada a você também que está nos assistindo. Hoje vamos falar sobre sensibilidade versus vulnerabilidade, intuição e discernimento, sentir sem absorver, presença e observação consciente. E tudo isso tem muito mais a ver com você do que parece. Então, fica com a gente até o final e já aproveita e dá um like aqui para gente. Certeza que você vai sentir alguma coisa com esse pode ser. então, Gabi, vamos lá. De cara, uma pergunta para acender essa luz. Quando escolhemos um caminho de despertar, será que estamos nos tornando mais sensíveis, mais vulneráveis ou mais conscientes? Essa pergunta é para você, Fada, Gabi. É muito legal essa pergunta. Antes de conhecer o mestre, de entrar no processo, eu busquei a espiritualidade em muitas cerimônias, viagens, terapias, de todos os tipos para fora. E eu achava que eu precisava ser muito forte, que eu precisava manter uma armadura, né? Que foi gerando, tipo, essa até dificuldade de sentir, eu não sabia o que eu sentia. Então, na verdade, eu acho que quando a gente faz um processo real agora com o mestre, é lindo poder sentir, sabe? A gente não tá mais vulnerável, a gente só tá mais consciente. E claro, é todo um processo, tem que ter coragem, né, para enfrentar o ego. Mas só bênçãos quando a gente agradece, a gente sente realmente tudo que a gente está recebendo, tudo que a nossa vida está mudando. Não tem como olhar para trás e não ver as mudanças, né? As melhorias. Olha o dom da comunicação falando mais forte aí. A gente não está mais vulnerável, a gente só está mais consciente. Obrigada. Que linda. No episódio anterior, falamos sobre o excesso de buscas espirituais, essa energia de estar sempre atrás de algo, né, que vai me completar. A ciência confirma o que o mestre Juan, ele nos ensina, que quando buscamos fora, a gente ativa uma parte do cérebro que desconecta do presente. Na verdade, o que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão. É o circuito que ativa quando a mente divaga, quando ruminamos, quando sentimos que falta algo. E tem pesquisadores mostrando que práticas contemplativas reduzem a atividade dessa rede. Ou seja, quando paramos de buscar e nos tornamos presença, o cérebro entra num estado mais integrado, mais coerente. Pois é, isso ressoa muito com o que vivemos na metodologia do mestre Juan de la Luz, de nos colocar nesse eterno presente, né? Porque no estado de busca, essa frequência vibra muito na tensão do que falta, mas quando nos tornamos mais presença, a consciência, sim, ela amplia. E é nesse campo energético que o sentir se aprofunda, que a percepção se expande. E a psicologia ela também olha para isso, né? Para quando essa busca espiritual vira fuga, ou seja, para quando se usam práticas e rituais para evitar sentir, né? Evitar o que está dentro. E correndo atrás do despertar, a gente vai se afastando do único lugar onde ele acontece, que é aqui dentro, né? No sentir.
que está aqui dentro. Sim, o Viktor Frankl dizia que o sentido não se encontra quando se corre atrás dele. Ele aparece como consequência de uma vida vivida com presença. Isso é exatamente como esse Juan traduz em prática quando nos convida a parar, sentir e nos conectar com a nossa essência. E a física quântica vai nesse mesmo ponto, né, mostrando que o ato de observar, ele influencia o que é observado. Então, ou seja, quando a consciência ela orienta, né, para o que falta, esse campo é o que criamos. E quando ela se volta para o que é um infinito de possibilidades, a gente também cria novas realidades. E o sentir é fundamental nesse processo. E a pergunta que fica em tudo isso é: que parte de você ainda está buscando fora o que só pode ser encontrado dentro? E para dentro, o que encontramos é justamente esse sentir, né? A gente sente mais. Então, para quem sente um chamado interno para tudo isso, fica aí o que é o sentir se manifestando nesse processo. Vamos fazer uma rodada de perguntas, meninas, né? Vamos lá. Gabi, Vamos. você percebeu alguma mudança na forma de sentir pessoas, lugares, situações, depois que você iniciou na metodologia do Mestre Rondela Luz? Sim, com certeza. É, antes de estar nesse processo do mestre, com certeza eu não tinha muita consciência, assim, eu estava meio anestesiada com a vida, com as coisas, e não tinha tanto essa sensibilidade, ou eu julgava, ou eu me afastava muito também, eu fugia. Eu tinha uma pequena noção do que era energia, tal, de ambientes, mas eu não conseguia, assim, também me proteger, de certa maneira, de uma maneira real, né? Eu buscava ferramentas muito básicas no mundo material, mas não na minha energia. Então, hoje eu sinto os lugares e a minha energia é muito mais sutil e também eu consigo manter minha vibração elevada, porque eu já não julgo tanto as pessoas, né? Eu fico mais atenta aos meus pensamentos, ao que eu consumo também. Enfim, acho que tudo isso contribui para a nossa energia, para a nossa sutileza. Que linda, Gabi. Muitas pessoas acreditam que a percepção ampliada é algo extraordinário, né? Ou reservado para poucas pessoas. Mas como você explica essa experiência para alguém que nunca viveu isso? Então, eu sinto que eh, hoje em dia tá até meio na moda, assim, né? Alguns rituais, algumas coisas de espiritualidade. Então, às vezes eu começo a conversar com alguém e conto, né, como é que é um processo com o mestre, uma terapia. Aí a pessoa tenta comparar com alguma coisa que ela sabe. Ah, isso é tipo reiki. Aí eu não. Isso é tipo, ah, não, mas meu filho faz tal coisa, meu filho faz cerimônias de medicinas da natureza. Eu falo, não, é só energia. O mestre, ele conecta a gente com a energia dele, essa expansão da física quântica. Eu tento explicar um pouco de física quântica, enfim. Mas é muito bonito a gente explicar mais as nossas experiências, o sentir, né? Então, contar como mudou a minha vida, como hoje eu sou um canal de luz, né? Vai fazer um ano agora, vai completar que eu sou um canal de luz. Então, acho que isso realmente vem mostrando e é um jeito de você. Não é, acho que não é do explicadamente, né? Você tentar transmitir essa energia que a gente vem sentindo e eu venho integrando também. Então, eu acho que é até um dom meu que eu ainda estou desenvolvendo, que é a comunicação, como a Cris sabe, falou, a Rô também, já fiz muitas terapias com vocês, então eu sinto que também com o tempo a gente vai afinando essa comunicação, né? A gente vai desenvolvendo palavras também mais sutis e também ao mesmo tempo entendíveis, né? Assim, simples, porque também ser espiritual acho que não tem que ser uma coisa chata e uma coisa muito assim complexa, né? Tem que ser legal, divertido. É isso que o mestre ensina a gente. Ele toda hora manda uma figurinha engraçada pra gente quando a gente tá triste. Então, é isso. Eu acho que tem que sentir mesmo. Quando uma pessoa
faz correspondência com a nossa energia, ela já tá numa vibração que ela já pode receber uma terapia, algo assim, um coaching grupal, e é um presente, né? Tudo que puder ir mais profundo, sempre que a gente pode abrir o nosso coração mesmo para sentir o mestre, não tem, acho que volta. Legal, Gabi. E você acredita que essa percepção não existia dentro de você? Ou você não percebia as coisas de forma consciente? Eu buscava consciência. é, Acho que teve um evento na minha vida, assim, que movimentou bastante. A doença de uma pessoa muito querida, muito próxima. Graças a Deus ela tá bem, mas aí isso me fez, tipo, buscar um despertar espiritual, porque eu comecei a questionar várias coisas, eu comecei a querer mudar a minha vida também, porque eu falei, poxa, às vezes eu tô distraída aqui achando que eu sou jovem, que tá tudo bem, né? E a gente nunca sabe, então foi realmente o começo, mas aí acho que eu me perdi muito nesse caminho. Então, quando eu realmente encontrei com o mestre, eu comecei a entender o que que é um despertar real, o que que é ter consciência de fato, o que que é mudar a vida, mudar nossas células quanticamente. Porque antes eu só estava ficando com um ego espiritual. Eu achava que eu estava evoluindo, eu achava que eu estava despertando, enfim. Só que aí eu me achava melhor que as outras pessoas, inconscientemente, eu julgava inconscientemente, né? Isso baixava a minha vibração. Então, hoje eu sinto que é um presente poder ter essa consciência e ter essa guia de um mestre desperto para a gente continuar, porque é um caminho sem fim, né? Nessa cura. Gabi, você consegue descrever para a gente o que você sentiu na sua iniciação? Ai, que lindo. Então, eu lembro, foi em janeiro de 23, né? Eu lembro que eu fiz 3 terapias antes, né, com a Roberta Schurman. E aí não, quando eu pude fazer a iniciação, eu já quis marcar online, foi maravilhoso. Eu tava ali perto da praia. E aí eu comecei a sentir muitas coisas no meu coração, na minha pineal, vontade de chorar, mas eu acho que eu ainda era muito fechada, sabe? Ainda tava com o coração fechado. Então eu não conseguia expressar, enfim, meu chakra palavra, muitas curas, eu não conseguia expressar o que eu tava vendo. Eu lembro a primeira mensagem da, da minha iniciação, que foi a Cris Ellen, que ela falava de Virgem Maria, e eu tava vendo a Virgem Maria, sabe? E aí, quando ela começou a falar, foi muito lindo também, porque daí eu pude sentir tudo aquilo que eu também tava, mas eu ainda não me acreditava, né, para poder expressar, enfim, mas tudo é perfeito. Hoje eu já sou quase uma tagarela, mas eu senti essa energia, assim, muitas curas nas minhas células, esse movimento. Assim, finalmente encontrei essa luz que eu estava buscando, né, durante grande parte da minha vida. Finalmente eu encontrei esse apoio, esse mestre que eu sempre precisei, assim, né, um professor espiritual. Para mim nunca fez sentido eu ter uma vida assim comum, só de ir para a escola, ir para a faculdade, trabalhar, enfim. Agora ter essa sabedoria do mestre, dele ensinar a gente o que é amor, é outra história, né? Agora parece que eu tô vivendo de verdade. Antes parece que eu tava só treinando, só existindo. Que linda! E Obrigada. você, que está ouvindo a gente ou está assistindo agora, né? O que que você acha? Você acredita que sentir é mais uma fragilidade ou uma força? Sim, porque é bastante comum a mente acreditar, né, que o sentir é uma espécie de falha do sistema, né, que é algo que te torna menos produtivo, ou menos inteligente, ou menos preparado, como se sentir fosse algo ruim, né? Mas não, não é desse sentir como uma emoção que a gente está falando.
A gente está falando de um outro tipo de inteligência. Aliás, vamos separar aí, né, esse conceito, porque não se trata de inteligência emocional. O sentir, ele é muito mais profundo. É um nível de sabedoria, né, não de inteligência. E é por isso que a mente não alcança a compreender, porque ela só consegue acessar algum entendimento relacionado às emoções. Então, pare, mas não pense, somente sinta. E esse sentir te dá força ou enfraquece? É porque o sentir é esse nível que alcançamos quando estamos na frequência de nosso ser, onde começamos a perceber aspectos da realidade que antes passavam despercebidos. Então, Roberta, como é que diferencia uma percepção ampliada de uma reação emocional? A reação, ela é instintiva, né? É como você escuta algo, vê alguma coisa e aquela situação te remete a uma memória imediatamente dentro do teu cérebro. E aí você reage, né? Você vai buscar uma informação, você vai buscar um comportamento automático, como medo, você foge, né? É bem assim. E aí é a emoção. Agora, o sentir é outra situação, é você estar presente, percebendo e observando tudo, né? Você não tem esse instinto reativo, você passa a ter uma percepção intuitiva, é algo que o teu sentir te conclui o que você está percebendo. O sentir é uma consciência mais ampla da tua própria experiência naquele momento. Rô, e tem diferença entre sentir e saber? Total, porque uma coisa é você sentir realmente através de uma percepção frequencial da sua energia. Outra coisa é você achar que sabe, né? Porque quando você está numa emoção, você está reagindo por uma memória antiga. Quando você está num sentir, numa percepção, você não é algo novo, é algo que está acontecendo naquele momento, né? E aí você também não sabe o que é, né? Porque você está vivendo o presente de uma forma inteira. Então não tem como você saber o que vai acontecer no eterno presente, né? Você pode perceber muitas situações, mas não que você saiba o que é. Mas você pode perceber a situação e buscar essa intuição interna que vem e te conecta a uma sabedoria ancestral sua, conectada a algo muito sutil dentro de você. E que às vezes você nem sabe que você tem aquela sabedoria. Por exemplo, uma vez, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui assaltada. E naquele momento, a reação que eu tive não foi uma reação instintiva. Eu paralisei diante da situação, fiquei muito presente na situação e eu mandei o ladrão embora. Falei, você vai embora, você não vai fazer nada comigo agora. E ele fez exatamente o que eu falei para ele. Então, naquele momento, eu tive uma presença e uma sabedoria que nem eu sabia que eu tinha. Tanto que depois que ele foi embora, eu desmaiei ali onde eu estava. Parecia que nem era eu que estava ali, né? Porque era uma sabedoria diante de uma situação muito difícil, com uma arma na cabeça. E eu nem sabia, nunca tinha vivido aquela experiência, da onde eu poderia me referenciar. Então, é isso, a sabedoria ela vem de um outro lugar muito mais profundo dentro de nós. Eu gosto de, o mestre Juan, ele sempre fala algo, né? A mente, ela pensa que sente. E aí a gente pensa que está sentindo, né? Algo muito interessante acontece nesse processo todos os dias, que é poder ir à multidimensionalidade, onde vamos despertando o sentir e saindo da inconsciência. Simplesmente, antes de percebermos melhor o mundo, começamos a perceber mais profundamente o nosso mundo interno. E tudo aquilo que antes era automático começa a ser observado, sentido, e esse sentido tem um valor que é incalculável. Então, a minha pergunta agora vai para a Gabi novamente. Gabi, você se lembra de alguma descoberta importante sobre si mesma que surgiu a partir deste processo?
Eu sinto que o mestre, ele vem me mostrando lugares em mim e uma coragem que acho que eu não sabia antes, de enfrentar, assim, mesmo quando ele me guiou para ter a Cleo, agora tem a Sol e o Mel, que antes, os nossos guardiões de quatro patas, eu não acreditava que eu poderia manifestar, e era um sonho meu, sabe? E é uma descoberta, assim, de eu aprender a cuidar de outro ser, de eu me conhecer melhor como também uma guardiã que dá e recebe esse amor incondicional. Então, para mim é um presente agora poder, enfim, muitos medos que eu já enfrentei, muitos lugares assim que eu fui elevando a minha vibração e parando de fazer correspondência, de sentir. Então, acho que eu descobri muitas coisas sobre mim que são presentes, né? E às vezes a gente até esquece. Mas eu acho que esse é um bem bonito deles, que é essa habilidade de co-criar as coisas, sabe? De manifestar meus sonhos. Ô, Gabi, você está Obrigada. falando com relação a medo, por exemplo, né? Muitas vezes, assim, nesse processo da gente estar mais atentos ao nosso sentir, né? De estar mais presente com esse sentir ativado, muitas emoções antigas começam a aparecer também, né? Como que foi para você lidar com isso? Que tem alguma aí em particular que... Eu sinto que, assim, às vezes vem e você chega a sentir, assim, né? Aquela coisa, aquela emoção antiga até no corpo físico. Mas saber que eu tenho esse apoio dessa família de luz, dessa equipe do mestre, me ajuda muito a sentir e soltar, porque a gente não tem que fazer nada com isso, né? Não tem que resolver como parecia antes. Enfim, eu acho que agora no processo eu sinto que eu sou muito mais. é, eu confio muito mais na vida, em tudo, nas energias do que antes. Antes parece que eu precisava provar, eu precisava materializar, eu precisava ver as coisas sabe, pegar, parecia que energias, né, não era real. Mas hoje é o contrário, eu vejo que é tão real que não tem para onde fugir, ficar querendo tudo no plano material, né? A gente nunca vai. Às vezes a gente não consegue nem expressar, né, as coisas que a gente sente numa terapia, numa canalização, nesse processo mesmo, porque às vezes não é como não tem palavras, né? Não tem uma coisa igual, né, nesse mundo assim. Então, acho Uma que receita de bolo, não tem, né? o mestre, eu já procurei muitos mestres antes também, né? O mestre ele é muito único, um mestre desperto de WhatsApp, Que lindo. né? Então é muito diferente esse processo. Eu acho que me ajuda muito a poder lidar com as minhas emoções, as minhas memórias, meus traumas. Que Então, linda. Você sente que você passou a viver com mais autenticidade, assim, de uma forma mais autêntica com você mesmo? eu venho aprendendo um amor próprio que eu não conhecia antes. Por mais que eu já estivesse buscando uma consciência, né, escolhas saudáveis na minha vida, eu não sabia bem o que que era amor próprio, de fato. E até hoje acho que ainda é um caminho aí, mas eu venho aprendendo o que que é amor próprio, investir em mim, me dar primeiro esse amor próprio para poder transbordar desse lugar de abundância para o outro. Então, acho que é completamente diferente. Eu posso ser mais autêntica quando eu tenho amor próprio, né? Porque daí eu não tenho medo da aceitação do outro, da rejeição, de nada. Mas também eu sinto que é um caminho, assim, a ser percorrido. Será que ampliar o sentir significa ampliar
a nossa capacidade de observar sem julgamento? Acho que essa é uma boa pergunta para deixar no ar aí, né? O que vocês acham, meninas? Eu acho que o sentir amplia muitas coisas dentro da gente, né? A minha relação com medo, por exemplo, tem uma outra relação nesse processo. Então, a partir desse caminho de ir para a multidimensionalidade, eu encontro com os mesmos medos, mas desde uma outra percepção. Então, assim, eles não deixam de estar. A minha relação com as experiências que me faziam sentir medo, elas têm uma relação até curiosa, muitas vezes, né? De observar como o meu corpo na personalidade é distinto da minha consciência na multidimensionalidade. É isso para mim. Muito legal. Para mim, houve uma ampliação muito grande em relação à questão da confiança. A confiança em mim, sabe? Nas minhas ações, ter mais coragem, coragem de agir com o coração e não com a razão. Porque a personalidade, ela quer fazer as coisas do jeito dela, a sua maneira, né? Mas, na verdade, o desafio é a gente fazer aquilo que a gente verdadeiramente sente com o nosso coração, aquilo que nos faz verdadeiramente felizes. E essa confiança, ela vai crescendo nesse processo. Para mim é muito surreal. Então, para mim, o processo vem me ajudando assim a ampliar muitas coisas, o sentir em muitos campos, mas eu acho que o campo do merecimento é um campo que eu estou trabalhando muito forte ultimamente, olhando muito para isso, né, de como esse sentir dentro de mim, esse merecimento foi sempre algo muito rígido, sabe? Foi sempre algo assim um lugar muito apertado, muito pequeno, muito estreito. E eu venho até essa semana eu fiz uma terapia com a Roberta Schurman que foi muito bonita, porque os seres de luz diziam como ela via uma cena assim, um lado, uma terra, como se fosse uma terra meio deserta, assim, sabe? Uma terra seca, infértil. Aí tinha uma água, um riachozinho assim no meio, e do outro lado tinha um campo florido e tal. E eles falavam de como essas duas são duas realidades possíveis, né? De como eu estava trilhando esse caminho do meio aí nesse riacho. E é exatamente, foi assim, muito bonito, porque é exatamente como eu me sinto, sabe? Como se eu enxergasse as coisas, como se eu sentisse as coisas com toda essa aridez, mas ao mesmo tempo merecesse estar nesse campo, né? E desejasse estar nesse campo. Então, eu estou vivendo esse sentir de mudar esse estado de sentir dentro de mim, do meu merecimento, de que eu sim, eu também posso viver nesse jardim florido, né? Não ver a vida como esse campo árido e infértil. Eu sinto que, na verdade, eu não sabia bem o que que era a minha intuição antes do processo com o mestre. Eu, eu buscava fora respostas, né? Eu buscava sinais do universo, enfim. Tava perdida. Mas aí hoje, então, eu venho co-criando, assim, também com o ambiente, com as pessoas ao meu redor, eu venho co-criando também esse merecimento que a Yara comentou. Então, muitas vezes, uma coisa bonita que eu venho aprendendo são os redirecionamentos da vida. Que antes, quando alguma coisa dava errado e parecia que estava errada e que, enfim, eu ia sofrer com aquilo, ia me sentir frustrada, muitas vezes hoje eu tô mais atenta, tô com uma vibração, né, mais sutil, mais elevada. Eu percebo que às vezes são presentes ainda maiores que podem chegar. Claro, quando eu tô no momento presente, eu tô ali, eu não vou, não tem como adivinhar o futuro, como a Rô falou. Mas eu consigo sentir esses presentes, essas bênçãos e ir agradecendo, coisa que antes eu não conseguia agradecer, assim, uma coisa que deu errado, um problema, né? Então eu sinto que essas percepções, essa mudança da vida, esse olhar de agradecimento, de humildade,
de sentir mesmo que às vezes um redirecionamento é uma coisa boa, né? Leva a gente para um lugar ainda melhor. E, tipo, sei lá, um exemplo agora no Retiro da África, não tinha água quente no nosso quarto, e aí a gente teve que, enfim, ficou tomando banho ali meio com água fria, não sei o quê. Aí depois, antes, né, do Retiro da África, num lugar que a gente ficou antes. E aí a gente conseguiu mudar de quarto, um quarto lindo, com uma vista linda, super legal. E foi esse redirecionamento da nossa energia que a gente estava vibrando ali, eu e meu parceiro, o Érico. Então, no fim, uma coisa que, teoricamente, a mente rotula, né, como ruim, foi um presente, uma bênção. Legal, Gabi. Muitas pessoas que passam por essa metodologia do mestre Juan de la Luz, elas relatam mesmo que começam a perceber aspectos da vida que antes não percebiam. É verdade. O mestre nos ensina que tudo existe dentro de nós e como somos energia e nos correspondemos externamente na frequência em que vibramos essa energia. Então, quanto mais conhecemos de nós mesmos, mais discernimos, né? Mais discernimento a gente acaba tendo sobre as nossas escolhas, mais podemos perceber com consciência o que estamos criando, o que projetamos no exterior como uma experiência. E a prática, né, das imersões quânticas dentro do processo, ela potencializa, ela fortalece essa percepção, né? Você, Gabi, por exemplo, como que você sente, né, o efeito dessas imersões? Eu sinto que é um realinhamento de cada momento. Então, principalmente quando o mestre às vezes chama a gente inesperadamente para um VIP, como a gente, né, fala, é um presente, é sempre um presente, sempre uma bênção, sempre ajuda a elevar a vibração, ajuda naquele momento, naquela questão que a gente estava ali, às vezes, precisando. Então, poder canalizar, poder ouvir a voz do mestre em qualquer momento que a gente esteja numa reunião de trabalho, qualquer coisa, é uma bênção, é um presente. Me ajuda a voltar ao foco, a respirar, canalizar, sair da mente, voltar para o presente, para o corpo, para essa sutileza. Muito bom você ter essa percepção agradecida, porque nem sempre ampliar a consciência é confortável. É um caminho sem volta. Quando acessamos esse estado de consciência, não tem como não perceber as incoerências, o que existe. Na verdade, exige da gente muita humildade, compaixão, compreensão com a gente mesmo. Gabi, o que, que mais de desafiador assim você vê nesse processo? Que linda a pergunta. Eu sinto que, para mim, são mudar padrões das minhas células que às vezes eu nem tenho consciência. Então, é sair dessa zona de conforto, agir mais, porque é isso. A gente tem o livre-arbítrio, mas a gente tem que se mover, né? A gente tem que fazer. A gente recebe muitas informações dos seres de luz canalizadas, e aí a gente tem que mudar. E eu acho que para mim mover, por mais que até você, né? Você fala para mim que eu sou a fada da ação, mas para mim é um desafio, assim. E é bonito, é uma oportunidade, né? Na verdade. Obrigada, Gabi. Muitas pessoas podem ouvir a gente falando e imaginar que essa expansão de consciência seja algo distante da vida cotidiana, né? Mas, na verdade, é um caminho super disponível a qualquer pessoa que escolha despertar. E é um caminho que dá prazer de viver, né? Porque ele dá sentido para esse viver. É essa perspectiva a partir do sentir que o método quântico Randela Luz trouxe para as nossas vidas muda a forma de nos relacionar com várias camadas. Você sentiu essa mudança na sua vida, nos seus relacionamentos, Gabi? Com certeza. É, Acho que são muitas camadas que a gente vai acessando e vai curando, né? Conforme a gente vai avançando no processo. E é isso, é o nosso querer também, é o nosso querer mudar,
é o nosso querer avançar, é a nossa vontade de investir na nossa própria energia, na nossa evolução espiritual, é, né, tá sempre atenta, frequente, ouvindo a informação. Então, hoje eu tô num relacionamento que é uma parceria de cura, que é muito diferente de outros relacionamentos, eu digo amorosos, né? Mas todos os meus relacionamentos vêm mudando. Mas, claro, se você tá numa parceria de cura com uma pessoa que tá também no processo com o mestre, é engraçado, é muito bonito, porque a gente se agradece, a gente entende quando o outro tá vivendo ali alguma coisa interna e a gente não procura, né, não levar para o pessoal, a gente faz muito coaching em casal e o mestre vai costurando assim com amor a nossa relação e com muita paciência, porque o mestre tem uma paciência. Então eu vejo assim muita mudança. Nossa, hoje eu sou muito. Eu já era meio que calma, mas eu ia engolindo, eu ia guardando. E eu tenho esse padrão de guardar, mas hoje eu consigo expressar, agradecer pro Érico, num coaching casal, o mestre ensina a gente a expressar com amor, né? Não apontar o dedo do outro. Enfim, é todo um caminho aí de consciência, um aprendizado. Mas assim, e o sentir, Gabi, assim, sabe? Vamos trazer ele um pouco, tentar fazer ele, tentar descrever um pouco mais esse sentir diferente para as pessoas, né? Porque o sentir ele já é um processo muito íntimo, né? Mas como que a gente pode, de alguma maneira, assim, compartilhar com as pessoas desse sentir diferente que a gente tem quando a gente está em consciência? Você está falando da sua relação com o Érico agora, por exemplo, de como é diferente, né? Não querendo comparar nada, mas dá para descrever esse sentir do que ele tem de diferente? Então, assim, o que eu sinto é que tá sendo uma evolução. Desde o começo eu senti alguma coisa, e aí eu fui aprendendo o que que era um relacionamento de essência, né? Uma conexão de essência. E aí eu sinto muito mais, realmente. Eu sinto no coração as coisas, eu vivo mais profundamente. Não é aquele relacionamento superficial que você vai levando e vai abrindo mão de mil coisas da sua vida e vai se anestesiando de certa maneira, sabe? Eu sinto que em outros relacionamentos eu não conseguia conversar profundo, eu não conseguia é, confiar na outra pessoa, de fato. Eu achava que eu confiava, mas ela era aquela coisa meio confiar desconfiando, né? Tipo, que os olhos não veem, o coração não sente, mas enfim, eu sinto que agora eu consigo imaginar, assim, realmente uma cocriação no futuro, um sentir de amor real, de cura, assim, das minhas memórias. Então, quando eu tô com o Érico, eu curo com o masculino, que seria o meu pai. Então, vai muito mais profundo ali em memórias, em energias que talvez antes eu tava meio anestesiada, não sentia, assim. Quando você fala assim dessa questão com o masculino, né, dessa cura com o seu pai, e esse sentir aí com relação a esse masculino, o que dá para compartilhar? O que vem mudando assim na sua relação com a sua família, né, com amigos, enfim? Então, é muito legal, porque estar com o Érico não é só eu e ele, né? É uma ampliação da minha comunicação também. Porque quando eu tô com o Érico, eu vou aprendendo a expressar para um masculino, que, né, não importa que é o Érico, mas aí eu vou aprendendo a expressar para o meu pai, eu vou aprendendo até a sentir mais dentro de mim, porque quando a gente começa a querer expressar aquilo que a gente está sentindo, a gente vai assim, entendendo não desde a mente, mas assim, aprofundando nesse sentir, respira, eu não fico mais tanto na fuga, assim,
eu não vou sentir porque eu não tenho para quem expressar, não tenho como curar antes, né, do processo era assim. Mas aí agora eu posso sentar com meus sentimentos e sim e desfrutar ali de qualquer coisa que venha, sabe? Então, é diferente porque eu tô me relacionando com o Érico, mas eu tô curando também com o meu lado masculino, tô aprendendo a receber do meu lado feminino. É toda uma mudança aí, é um caminho, né? Que linda. Obrigada por compartilhar. Obrigada, meninas. Despertar o nosso sentir não nos torna alguém diferente nem especial. Despertar é voltar a ser, retirar os véus que nos impedem de reconhecer quem realmente somos. Então é isso. Nesse episódio, vimos que quanto mais nos permitimos sentir com consciência, mais nos aproximamos da Uhum. nossa verdade. E desejamos que este episódio inspire você a confiar no chamado do seu coração, que veio aqui validar a sua energia ao se conectar com essa informação. O alegre ser é esse convite que a vida faz, de conhecer mais de você mesmo. E através da metodologia do Mestre Rondela Luz, despertar ao ser de luz dentro de cada um de nós. E um jeito de começar nesse caminho é fazendo uma terapia multidimensional com uma de nós, como canal de luz. Se você se permitir experimentar esse sentir dessa informação que fala ao seu coração, vai poder saber na pele do que a gente está falando, né? Inclusive a Gabi, que está aqui com a gente, ela já contou que ela é um canal de luz certificado também. Se você sentiu conexão com ela, pode agendar. Que legal. Eu adorei participar desse Pode Ser e eu quero participar de novo, que é muito bom. Você mandou bem, viu, Gabi? Parabéns. Muito linda, Gabi. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Obrigada, Obrigada a Gabi, todos. Até o próximo obrigada. Pode Ser.